E agora a gente vai, né, para o varejo, tá, gente? E uma coisa importante, tá, gente, que eu tô vendo, lógico, vocês podem tirar foto, fiquem tranquilos, mas a gente vai enviar as apresentações todas para vocês terem acesso depois, poder olhar com mais calma e ver todos os conteúdos, tá? E agora, pessoal, para a gente dar continuidade, agora, né, indo um pouquinho ali para o varejo, eu queria chamar no palco aqui o José Ângelo Gambaroni, diretor de serviços aí da GS Retail, para falar um pouquinho sobre metas de posicionamento de margem e como a precificação pode apoiar nesse processo. Alô? Boa tarde. Eu queria agradecer a Infoprice, então, por permitir que a gente esteja aqui falando para vocês. E eu vou falar um pouquinho da GS Retail. A nossa empresa nós somos especializados em tecnologia para varejo. Tecnologia sempre envolve processos, sempre envolve pessoas. Então, a gente tem uma especialização grande com supermercados. E o que a gente faz para essas redes de supermercados é tentar melhorar o resultado deles. Então, a gente trabalha processo, trabalha pessoas, trabalha tecnologia, na tentativa de estar sempre melhorando o resultado dos supermercados. Como que a gente faz para melhorar o resultado? Então, a gente tem algumas ferramentas, e o grande trabalho para melhoria de resultado é sempre aumentar a venda, reduzir custo, melhorar a margem, reduzir despesa. Com isso tudo, a gente vai ter um resultado melhor e também trabalhar um pouco de fluxo de caixa. E aí entra toda a parte de estoque e tudo mais. É assim que a gente tenta melhorar o resultado dos nossos clientes. O que a precificação tem a ver com isso e como é que a gente trabalha e como é que a gente encara a precificação dos nossos clientes? Quando a gente fala de meta de posicionamento, então, acho que o Paulo falou bastante de estratégia aqui, a gente participa muito forte da estratégia dos nossos clientes, principalmente na definição dessas metas de venda, metas de margem e metas de competitividade. Tá? Então, falando em matriz de posicionamento de preços e margem, a gente trabalha duas grandes matrizes. Primeiro, definição do supermercado de preço versus qualidade, e a segunda, a definição de preço versus margem. Tá? Então, a gente posiciona cada uma das seções, cada uma das marcas dentro dessa matriz para os nossos clientes, no intuito de conseguir melhorar não só a precificação, como também melhorar a venda e melhorar a margem. Nós trabalhamos com 4 grandes processos dentro. Nós temos um software, né, que é o GS Inovar, que apoia esse trabalho, e esse software tem 4 grandes processos que nos ajudam a acompanhar a precificação e a margem. Tá? O primeiro deles é no planejamento. Então, a gente tem toda uma ferramenta para planejar venda e margem. Então, nós vamos começar lá no outubro, novembro, agora, a sentar e definir quanto é que nós vamos vender o ano que vem, com que margem nós vamos vender. E depois a gente tem um segundo processo que fala do acompanhamento do perda e ganho dessa margem. Então, ao longo da execução nas lojas e tudo mais, a gente vai acompanhar como que está acontecendo a margem versus o planejado, o que está subindo, o que está perdendo e como é que a gente vai trabalhar com essa perda e ganho. A gente tem uma análise também do que a gente chama de segmentação de ofertas. Tá? Então, as ofertas estão acontecendo todo dia e todo dia a gente está tendo uma perda e um ganho de margem, e isso tem que ser segmentado. Hoje a gente tem muitas variáveis que afetam a margem do supermercado. Então, eu tenho CRM que dá desconto, eu tenho tabloide que dá desconto, eu tenho pesquisa que normalmente dá desconto. A gente tem muitos ofensores para essa margem e a gente tem mecanismos para fazer essa análise e a segmentação dessas ofertas para entender quem é que está custando mais para o varejo. Tá? E, por último, a gente trabalha também nos fluxos de precificação. Eu vou falar mais um pouquinho sobre eles. Então, no planejamento e acompanhamento de meta, a gente tem ferramentas que permitem a gente definir a meta, analisando histórico, analisando previsão de futuro, definir as metas e acompanhar diariamente como é que está o meu realizado, como é que está a minha meta, o que está em vermelhinho está abaixo, o que está em amarelinho está perto, e como é que foi o ano passado em termos de venda, para eu ter uma visão de crescimento também.
tá? Na parte do acompanhamento de perda e ganho, a gente segmenta todos os tipos de ofensores de margem. Eu tenho perda por tabloide, eu tenho perda pelo CRM, eu tenho perda pela pesquisa, tenho perda por desconto que os gerentes da loja pedem. Então, a gente tem diversos motivos para estar perdendo margem ou para estar ganhando, às vezes, né? E a gente tenta segmentar isso e analisar como é que está a minha curva de margem e de venda em cada um dos tipos de produto. Como é que é a minha margem na curva A, na curva B, na curva C, na curva D, dentro da curva A, no A1, A2, A3. Então, através dessas análises, a gente consegue identificar aonde eu preciso recuperar, aonde eu preciso promover e aonde eu preciso melhorar um pouco a minha margem. Dentro da segmentação de ofertas, a gente também consegue visualizar todos os tipos de oferta que a loja fez e quanto está custando isso, né? Como é que seria a minha venda dentro de uma margem normal e quanto está custando essa segmentação quando eu faço uma oferta. Qual a participação da oferta em cada categoria de venda vai nos apoiar para poder visualizar e trabalhar uma recuperação de margem. E, por último, os fluxos de preço. Dentro de uma rede de varejo, a gente tem diversos momentos em que os preços precisam ser gerados, ou de forma automática, ou de forma manual, e a gente trabalha cada um desses fluxos. Fluxo de tabela, quando muda a tabela do fornecedor, fluxo de pedidos, toda vez que eu faço um pedido e eu tenho uma negociação, eu tenho um fluxo de preço, produção, então, toda a parte de produção da loja, panificação, rotisseria, tudo isso tem estratégias diferentes de precificação. Pesquisa, que é uma das coisas que a Infoprice sempre fornece para a gente, todas as informações de pesquisa, do Infopanel e tudo mais, para a gente poder trabalhar. Quando eu faço ofertas de tabloide, ofertas de CRM, eu quero fazer uma revisão de margem objetivo, eu quero fazer uma revisão de preços por conta dos impostos, isso é uma coisa que está acontecendo bastante agora, com a entrada da nova tributação, e os markdown que vêm de loja. Então, todos esses fluxos de preço a gente trabalha no sentido de apoiar o varejista a definir quais são os melhores produtos para ele precificar em cada um desses fluxos, como é que ele vai mandar isso. A gente faz o upload dos produtos para os sistemas de precificação, para a Infoprice, e depois recebe do sistema de precificação os preços gerados para poder fazer o acompanhamento e alimentar os sistemas de RP, balança, sinalização e tudo mais. A gente trabalha muito nessa integração dos sistemas de price com os outros sistemas da loja, tá? E o acompanhamento dos resultados de cada um desses fluxos de preço. A gente coloca um pouco de inteligência na geração desses fluxos. O que a gente chama de inteligência de mercado para isso, tá? Então, primeiro, conceitos de correlação. Dentro de uma estrutura de supermercado, que a gente trabalha com 20 mil produtos, eu preciso sempre manter diversas correlações no ato de precificação. Eu tenho correlações de coerência. Eu não posso precificar uma Coca-Cola de 500 ml mais barata do que... duas Coca-Cola de 500 ml não pode custar mais barata do que uma Coca-Cola de 1 litro. Então, tem diversas correlações de coerência para a gente poder mandar esse preço. Competitividade entre marcas. Eu tenho muito posicionamento da marca dentro de cada categoria. Se o Omo tem um preço, o Brilhante não pode custar mais caro que ele. Tem que ter uma correlação para cuidar disso. Lucratividade. Toda vez que eu abaixo o preço de alguns produtos e faço uma promoção, eu tenho que ter um grupo de produtos que venha suportar esse perda de margem para tentar recuperar. Então, todas essas inteligências, tratamento do preço ideal de compra, quando o meu sistema de precificação fala assim, não consigo mais aumentar ou diminuir esse preço aqui por conta dos limitadores que a gente colocou. Tem que voltar com isso lá para o comprador e falar assim, olha, você está comprando mal, então qual que é o preço ideal que você tem que comprar esse produto? Tudo isso a nossa inteligência trata. Diversas análises de promoção com clientes, arredondamentos inteligentes, análise do retorno das promoções, como é que eu avalio se uma promoção foi efetiva ou não. Então, algumas análises quantitativas, algumas análises qualitativas de melhoria de fluxo, melhoria da imagem da empresa e tudo mais. A gente trabalha nessa parte de inteligência desses fluxos de preço. E o que a gente está trabalhando agora
para entrar, para conseguir melhorar ainda mais a nossa ferramenta. Primeiro, integrar a competitividade de preços, quer dizer, os sistemas de precificação todos me devolvem uma competitividade, como é que eu estou contra o meu concorrente, como é que eu uso esse indicador de competitividade para poder participar dos indicadores que premiam os nossos compradores ou os nossos gerentes de loja, ou participar do PPR dos compradores e das lojas. Então, fluxos, a gente está criando diversos fluxos através dessa inteligência de mercado para melhorar a rentabilidade da empresa. Então, revisão de margem garantida, correlação de produtos da cesta de compra, tudo isso são fluxos novos que a gente está trazendo para que o varejo consiga recuperar ou melhorar um pouco a sua margem. Tá? E também a parte de clusterização de clientes, segmentação de produtos, segmentação de lojas, para você ter uma visão de preços cada vez mais detalhada, vamos dizer assim, dentro da loja. Tá? Meu tempo está estourando aqui e acho que deu certinho. Então é isso que a gente faz, gente. Queria agradecer a Infoprice mais uma vez, ao Paulo, por estar aqui. Obrigado.